Verbo. E esse Verbo era com Deus e era Deus. Somos confrontados imediatamente com Deus. Uma referência ao fato de que o Pai e o Filho estão em vista. Mais tarde, no capítulo 14 e 16, aparece o Espírito Santo para completar a Trindade. Estamos com Belém aqui no fundo, lugar onde o Verbo se fez carne, nascido em esta cidade, quando era bem menorzinho, um bebezinho, em que estava combinado a pessoa de Jesus Cristo, aquele que viveu eternamente junto com o Pai, e esse bebê que nasceu na Virgem Maria, da Virgem Maria. O texto continua dizendo que ele era o agente da criação, que nada que existe, que aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus Pai, também afirma a respeito do Filho. Daí diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa frase quer dizer que em Jesus havia vida que duraria para sempre, a vida eterna. E que Jesus Cristo veio trazer essa vida que ilumina. O texto continua afirmando que as trevas que tentaram conquistar a luz não conseguiram. A luz não foi derrotada pelas trevas. Isso talvez seja uma referência à morte de... O interessante nesses primeiros versículos de João, que aqui temos vários temas que vão aparecer em todo o Evangelho. Nós temos aqui, por exemplo, uma referência a Jesus Cristo como Filho de Deus. Aqui temos referência a Ele como o Verbo, isto é, aquele que revela a Deus através de sua palavra, seu ensinamento e sua morte. Temos referência ao fato que Jesus é a luz do mundo. Aqui temos referência que Ele era a vida, nele estava a vida. E temos essa maravilhosa referência, verdadeira salvação em Cristo. Agora há uma referência também ao testemunho que João deu, justamente mostra que, ainda que Jesus Cristo podia iluminar a todos, Ele morreu por todos, que Ele é o servo de Deus, que Ele também é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naturalmente a gente tem que crer nele, tem que se comprometer com a vinda do Messias, o Verbo encarnado, para receber essa vida e essa luz para as suas vidas. Essa é a bênção que nós, graças a Deus, podemos divulgar para o mundo inteiro, já que Ele veio para esse lugar tão humilde chamado Belém de Efratá. Como nós podemos ver, falar em Jesus ou sobre Jesus como o Logos, como verbo, que o texto de João 1,18 vai nos dizer que este verbo é o unigênito do Pai. É tão interessante observar que, de um lado, havia uma expectativa no mundo pagão, no mundo greco-romano, que era muito entendida pela palavra logos, que significava uma espécie de resposta filosófica para a vida, e ao mesmo tempo, no contexto hebraico, nós vamos encontrar essa palavra logos, palavra davar, ou talvez memra do aramaico, que lembra Gênesis capítulo 1, quando o texto fala da criação que é feita pela palavra divina. Jesus é esta palavra, Jesus é esse verbo, e aqui nós temos algo tremendo. Tremendo porque quando João aparece proclamando e dando testemunha a respeito de Jesus, essa palavra de João sobre ele
quando anuncia enquanto Messias, ela é perfeitamente fácil de ser reconhecida e entendida. Mas o fato de dizer que esse verbo é divino, certamente quando o texto vai focalizar essa doutrina tão importante da fé cristã, que é a doutrina da encarnação. E essa doutrina da encarnação seguramente estabelece para João vai dizer que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade, enfatizando essa graça de Deus que já existe no Antigo Testamento e vai ampliar-se plenamente na pessoa de Cristo. E como revelação última de Deus, essa verdade se manifesta nele, fazendo essa ligação entre o que foi dito anteriormente e o que nós temos agora. Mas a questão é que, num certo sentido, é possível observar já no Antigo Testamento algumas referências que têm ligação com o Messias, que apresentam a ideia direta da divindade, como aparece lá em Isaías, quando se fala que esse maravilhoso conselheiro que vai surgir, lá no capítulo 9, também será Deus forte, ou a ideia do Salmo 45, versos 6 e 7, que também apresenta a ideia com respeito ao filho, que no nosso caso era o rei davídico, esse filho era chamado também de divinos. Então, com essa ideia inicial, João vai apresentar plenamente a ideia que aquele sentido em que um rei davídico podia ser semelhante a Deus, de maneira completa e plena, nós temos o rei davídico sendo completamente divino, estando envolvido com a criação e agora estando presente na bendita pessoa de Cristo Jesus. Esta mensagem, essa palavra de João é forte demais. Como alguém pode imaginar que ali atrás em Belém, numa manjedoura, uma criança, um nenê nascendo da Escritura, poderão serem compreendidos pela nossa razão com facilidade, mas outros estão além da compreensão humana, são muito além do nosso raciocínio, é um mistério da fé e aqui esse mistério está presente e ele provoca uma atitude que nós precisamos naturalmente, necessariamente responder, que é: será que nós recebemos ou rejeitamos essa palavra? Por isso, o texto vai dizer que esse rei divino veio para aqueles que eram seus. João vai falar muito sobre aqueles, especialmente líderes da nação de Israel, líderes religiosos, que não puderam entender o que estava acontecendo. Ele veio para o que eram seus, mas os seus, de modo geral, a nação judaica não o reconheceu. E, no entanto, eles não o receberam, mas a todos quanto receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, uma dimensão em que essas pessoas que depositam fé em Cristo, nessa palavra tão importante que vai aparecer em todo o Evangelho de João, crer nele, eles estão alinhados com a salvação messiânica que chegou e agora, num sentido, claro, diferente de Jesus, eles se tornarão parecidos com Deus porque receberam esta palavra. O livro de João, que separa luz de trevas, que faz tantas divisões naquilo que a gente chama de um livro forte de mensagem absolutamente contundente que nos convida a uma tomada de posição. Não há alternativa, não existe outra opção, o Verbo se fez carne e manifestou-se e esteve entre nós. Este era o Filho unigênito de Deus. Só há duas possibilidades: rejeitar essa ideia, estar sob a ira divina, conforme vai dizer o texto de João 3, ou receber e crer neste Verbo encarnado, neste Filho de Deus, no Messias divino Jesus Cristo, e receber a vida eterna. Então, em Israel, um pouco ao sul do Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades, o Rio Jordão, seu nome em hebraico Yardem, desce desde as suas nascentes, que tem a ver com o derretimento da neve que sai do Monte Hermon, e vem descendo, passando pelo Lago da Galileia e chegando aqui. E como nós sabemos pelo relato do Evangelho de João, João Batista vai batizar Jesus no Rio Jordão. Definitivamente fechado em termos de pesquisa a sugestão que talvez fosse do lado de lá do Jordão, por causa da referência a Betânia,
além do Jordão? É possível, mas seguramente o lugar deve ter sido mais ao sul. Batista fosse o Cristo ou não, é simplesmente porque ele sabia, não haveria assim origens, apareceria de uma vez. Portanto, a pergunta é se ele seria o próprio Messias, o Cristo. Ele nega, não sou não. Daí a pergunta é se ele seria Elias, porque Elias foi prometido por Malaquias, que apareceria antes de Cristo. Ele também não admite que fosse Elias. E se ele seria o profeta de Deuteronômio 18, também não. Em outras palavras, João Batista não é nada disso, mas ele se entende como aquela voz que proclama no deserto a necessidade de preparar o caminho para o Messias chegar, para o Senhor chegar. O versículo 3 é o que é João Batista, apenas uma voz. O que acha, então, sobre a proclamação? Essa ideia me faz lembrar de algumas coisas interessantes que está presente aqui, até porque quando lemos o final do Antigo Testamento, nós vamos ver o que nos diz o profeta Malaquias. Malaquias vai falar no final que Elias haveria de vir. Então essa expectativa nesse momento é muito grande por causa do domínio romano, por causa da maneira como se interpreta a própria lei. E neste momento João Batista vai surgir mais ou menos ligado a um tipo de vida comum entre os essênios e vai proclamar uma coisa muito impressionante que tem a ver com o que os judeus conheciam como banhos de purificação. Quando pensamos no batismo e na figura de João Batista, essa figura seguramente não surge do nada, ela tem um pano de fundo. Sempre que estão impuros de alguma maneira, eles tomam banhos de purificação. A purificação muitas vezes era bastante até mesmo exagerada, se purificavam copos, se purificavam camas, objetos. A ideia, e todo mundo está o tempo todo entrando nos chamados mikvaot, e de repente surge a tomarem o banho de purificação perfeito e pleno. Então nesse sentido, pode perceber que tipo de mensagem assim é muito desafiadora e diferente que esses religiosos jamais poderiam imaginar quando nós entendemos esse contexto para entender a realidade do batismo. Mas pensando sobre o batismo e o significado no próprio Novo Testamento que Jesus nos apresenta aqui, que pode nos dizer mais sobre essa questão? Certamente essa descoberta que João Batista não era nem o Cristo e que mostra como ele se sentia muito humilde diante de alguém que profeticamente tinha sido revelado por João Batista. Isto é, que entre esse povo andava alguém desconhecido que não seria outro senão o próprio Senhor Jesus. Será o próprio Cristo, o Messias, formado pelo Espírito, que ao descer sobre ele o Espírito Santo e ficar com ele, ele seria o Messias. Foi justamente isso que ele viu na pessoa de Jesus. Daí ele identificou esse cordeiro é uma referência, possivelmente, o cordeiro da Páscoa, que salvou os filhos dos israelitas antes da saída do Êxodo. Pode ser também um outro caso de uma referência à ovelha que foi levada para o matadouro, em capítulo 53 de Isaías. Para mim, isso realmente cabe mais no sentido de tirar o pecado. Esse pecado, então, como diz Isaías 53, é uma morte do servo de Jeová, que seria o Messias, nesse caso, e que com sua morte pagaria, de fato, aqueles que crescem nele. Portanto, irmão Luiz, fala alguma coisa sobre essa esperança que o servo de Jeová... Porque nós temos no livro de Isaías, particularmente, 4 cânticos que são chamados cânticos do servo de Jeová, o servo do Senhor. E o que é que nós vamos encontrar lá? Uma ideia
no momento em que os profetas estão dizendo que o juízo de Deus está chegando, e junto com esse juízo a esperança de uma restauração, a esperança da intervenção divina especialmente Isaías 53, isso é mais claro, nos outros textos há uma certa identificação com o povo, mas com aquele que vai representar plenamente o povo, que em Isaías 53 direciona-se para uma pessoa. Então a chegada desse servo, que tem a ver com essa expectativa messiânica, não foi entendida e não foi aceita por muitos religiosos na ocasião, mas a ideia é que chegou o momento da salvação. Chegou aquele que haveria de ser não só o Messias no sentido de ser o rei, João vai enfatizar que ele é o Filho de Deus, mas que veio trazer a salvação de Deus, que envolve essa ideia do Cordeiro também, de purificar na ideia do batismo, quando nos lembramos disso aqui no Rio Jordão. Muito interessante observar as ruínas aqui, né, na região da cidade de Betsaida. Interessante essas rochas que são bem escuras, próprias da região aqui do norte de Israel, que vemos lá nas ruínas aqui. Moshe, não sei se você já reparou isso, que é interessante, os arqueólogos quando estudam a região, a gente tem essa marca que eles colocam muitas vezes, né, que é para mostrar o que foi encontrado e o que foi reconstruído aqui em Betsaida. As escavações também foram feitas dessa maneira. Arte e lugar que inclusive é conhecido por tê-lo rejeitado, alguns aceitam. Como é que vão ter visto com seus estudos sobre o discípulo de Jesus, como é que era isso nos tempos do Novo Testamento? É João Batista, e quando ele identifica Jesus, eles deixam de seguir ele e começam a seguir a Jesus. E Jesus vira para saber o que eles estão querendo. Eles querem saber onde Jesus mora, talvez por não ter nada mais interessante a perguntar. Mas o discípulo é principalmente um seguidor. É uma pessoa que quer aprender tudo com seu mestre. E esse envolve deixar, por exemplo, os discípulos deixam sua pescaria, como eles vão estar com Jesus durante 2 a 3 anos, e durante esse período eles estão aprendendo tudo que Jesus transmite para eles. Eles corrigem, ele confronta, como nós vemos claramente no caso de Pedro. E essa importância, André, Felipe, esses pescadores, era uma pessoa que valeria a pena seguir. O discipulado é uma pessoa que entende que seguir a Jesus vale a pena, que crê integralmente na mensagem dele. Em segundo lugar, que seguir a Jesus é mais importante do que seu trabalho do dia a dia, de continuar pescando e vão continuar aprendendo com Jesus quem ele é, como que ele pensa, o que eles vão aprender. Naturalmente nós vemos que eles estão pensando que ele seria possivelmente o Messias. Talvez poderia explicar melhor o que significa essa palavra Messias? Messias, a gente está acostumado a ouvir essa expressão e às vezes nem todo mundo percebe. A palavra, na verdade, ideia de ungido é porque nesse ambiente aqui de Israel, numa espécie de cerimônia formal. Por isso os reis também se derramava azeite na cabeça, nesse sentido então é ungido. Mas a ideia, portanto, está ligado a essa ideia de rei, né? Ou seja, alguém que escuta uma aliança com Davi, em 2 Samuel capítulo 7, isso está bem claro e explícito, em que o governo divino deveria se manifestar por meio da linhagem de Davi, que haveria de trazer aquele que seria esse rei, esse Messias, né? O texto vai em João trabalhar primeiro com a ideia de profeta, que é, né, aquele que é chamado de profeta, o profeta esperado lá de Deuteronômio 18, mas o conceito que os judeus já estão num período
bem depois do cativeiro da Babilônia, passaram por tudo que passaram, estão dominados pelos romanos. Essa ideia é muito fascinante e a gente vai ver aqui que ele está pensando nesse rei que se manifesta. Mas o reino de Jesus vai ser surpreendente porque não se baseia nas expectativas que se pregava na época, se anunciava. Agora, eu estava pensando, irmão Shed, olhando com atenção, mais adiante nós vamos ver aí o aparecimento, né, em João capítulo 1 ainda, da menção de Betsaida, de Filipe, né, dos discípulos, inclusive, que eram daqui, né, inclusive o próprio Pedro, né, Filipe e André. E depois aparece a figura de Natanael, que é de Caná. E Natanael tem um comportamento diferente, o irmão já reparou aquele detalhe? Como é que a conduta dele, como é que isso ganha atenção maior? Bem, evidentemente, Filipe conhecia Natanael, porque ele confia na palavra e o descendente de Davi dentro dessa aliança que Deus fez com Davi. O que é importante no Evangelho de João, porque mais tarde Filipe e André vão buscar Jesus para os gregos, em capítulo 12, versículo 20. Esse interesse, portanto, em quem é Jesus, é muito importante para Natanael. Natanael agora vai deixar também sua vida normal para seguir a Jesus por causa desse convite feito por seus amigos. E que, com certeza, ele faz parte desse grupo que, mais tarde, então, com Filipe, aparece logo depois de Filipe vem Bartolomeu. Se nós estamos errados nesse ponto, não há nenhuma maneira de provar, mas parece que esse é o caso. O que acha? Olha, eu acho que o caminho de entender é isso mesmo. A única coisa que me chama a atenção é que Jesus elogia Natanael. E o elogio de Natanael é surpreendente porque ele vai ser chamado de israelita, né? Alguns gramáticos aí imaginam que ele é um verdadeiro israelita, outros preferem que não. E eu andei olhando algumas coisas interessantes de um paralelo bastante próximo entre o que nós vemos aí, o irmão estava me dizendo agora há pouco, quando pensávamos sobre o assunto, sobre essa ideia de um justo, né? Como é que é essa ideia de um justo que... Então, ele parece ser uma pessoa que no contato com Jesus, na sua sinceridade da realidade, é interessante que o texto vai terminar com aquela expectativa, né, de visões. Jesus é chamado de Messias, é chamado de Filho de Deus, a sua divindade é manifesta explicitamente, que é esse título escatológico que a gente vai descobrir lá no livro de Daniel. Será que passa por essa transformação semelhante ao que acontece com Jacó, fechando aqui capítulo 1 de João, no Rota 66 do comentário do Evangelho que nós estamos estudando.